Bom dia, bom dia. Tá boa, minha amiga? Bom te ver tão cedinho aqui. Thanks God Every Day dessa quinta-feira, terminando já aí a semana, né? Passou tão rápido. Aqui em Goiânia foi feriado, na terça-feira, e acaba que passa mais rápido ainda, né? Muito bom, nós vamos ler hoje uma das passagens mais polêmicas, ou talvez uma das passagens menos compreendida, né? Da palavra de Deus, que é a história de servir dois senhores, a Deus e ao dinheiro, ou em algumas traduções, a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro, né? Que Deus nos dê a inspiração suficiente e necessária, que Deus nos dê a revelação da palavra dele, que a gente acesse nesse momento o rema, que a gente tem tanta facilidade de entender a letra, né? De fazer interpretação de texto, de ver o logos e compreender o logos, que é a palavra escrita. Mas o que realmente muda a nossa vida é a revelação. Então que Deus traga para nós o Espírito Santo dele abundantemente, nos fazendo ter o rema, revelação verdadeira da palavra de Deus, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 24. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Bom dia, Jairo. Seja bem-vindo, meu amigo. Estamos hoje, como eu disse, né, numa das passagens mais polêmicas e, na minha opinião, mais mal interpretadas da Bíblia, que é onde fala sobre Deus e o dinheiro, né? Deus e Mamon, ou Deus e o dinheiro. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. E se você foi criada numa religião como eu fui criada, né? Que é muita realidade da maioria das pessoas no Brasil. O Brasil é quem tem essa cultura muito forte da beleza da pobreza, e que o rico não herda o reino dos céus e por aí vai, né? Então uma equivocada, né? Essa é a verdade. Ontem é interessante, tem duas coisas que me chamam a atenção em relação à prosperidade financeira, né? Enilva, bom dia. Primeiro, vocês já perceberam que quase todos os judeus são ricos, né? São muito prósperos. Ontem eu ouvi um trechinho de um mestre judeu, né? De um rabino, e o Joel J perguntou para ele assim: Rabino, o que significa dinheiro? Ele respondeu muito rápido assim: dinheiro é espiritualidade. Sabe aquela resposta que te choca? Espiritualidade. E aí o Joel J também ficou assustado e falou: mas como assim espiritualidade? Ele falou: quando nós temos muito dinheiro, nós podemos ajudar muitas pessoas. Nós podemos ajudar tanto no básico quanto em coisas mais elevadas, porque o dinheiro é uma ferramenta muito importante dentro da espiritualidade. Falei, puxa vida, dá para começar a entender por que o judeu ele tem tanta prosperidade. Aí perguntou também se todo judeu é rico. Ele falou: não, tem judeu na linha da pobreza. Só que um judeu não passa fome, não passa necessidades básicas. Por quê? Porque os judeus prósperos não permitem que outros judeus, então existe uma cooperação muito forte, né? Então, os judeus. Tem uma outra situação também que é o seguinte: falam tão mal dos Estados Unidos, né? É tão comum a gente ouvir falar mal dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm uma característica bem interessante. Os Estados Unidos, ele é muito... A maioria das pessoas, dos estadunidenses, eles são cristãos evangélicos. Não sei se vocês sabiam disso. Cristãos evangélicos. E lá a prosperidade tá na cara, né? A prosperidade. Então é muito comum a gente ver de vez em quando, por exemplo, o Senado fazendo louvores. Então tem umas coisas assim que são diferentes nos Estados Unidos, é porque a maioria lá é cristã e cristã evangélica, né? Então eles têm também desbloqueado, na maioria das vezes, a questão do empreendedorismo e da riqueza material. Diferente do Brasil, que tem um histórico cultural um pouco diferente, né? Não vamos entrar aqui, nem temos tempo para isso, mas no Brasil foi ensinado, assim, ei Ana, bom dia minha querida, foi ensinado muito forte, e todos nós que não pensamos assim, nós vamos achar pelo menos uma raiz de pensamento assim na família, onde a pobreza é bonita e é louvável, e a riqueza você tem que colocar um pezinho atrás. Muito disso vem de algumas passagens do Novo Testamento, que não foram exatamente bem interpretadas, como aquela do jovem rico, já falamos aqui outro dia, podemos voltar depois no assunto, mas essa de hoje é uma dessas passagens
que dá vazão para essa ideia de que Deus ama a pobreza. E aqui é onde fala, então nós vamos hoje, né, nós vamos hoje desvendar um pouquinho, tirar um pouco a venda dos olhos para enxergar o que tem aqui nesse único versículo. É um versículo só, nós lemos Mateus 6:24, mas que pode tirar de nós essa cegueira em relação à prosperidade financeira, em relação a dinheiro mesmo de verdade, né? Então, primeiro que aqui fala que são dois senhores. Nós vamos deixar essa passagem só um pouquinho, nós vamos viajar um pouquinho para o final de Mateus. Mateus 25 conta uma passagem, conta uma parábola, né? Tem uma parábola que fala sobre os talentos. Todo mundo acho que conhece essa passagem muito bem, né? Então um recebeu 1 talento, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 5 talentos do Senhor. Então o servo recebe do Senhor os talentos. O que o Senhor espera? O Senhor espera a multiplicação dos talentos. Então o que o Senhor espera? Que ao voltar, né, ao voltar o Senhor, que os servos tenham os talentos multiplicados. O que o Senhor espera dos servos? Frutificação. Ei, Val, bom dia. Multiplicação. Aí você fala assim, Andréia, agora você viajou geral, o que isso tem a ver com o assunto da semana? A gente está falando de semana de ansiedade. É isso mesmo. O que é ansiedade? Resumindo tudo que nós já falamos e podemos falar de ansiedade. Por que as pessoas estão tão ansiosas hoje em dia? Por que nós sofremos tanto desse maldito mal chamado ansiedade? Porque nós estamos, na maioria das vezes, fora da posição. O que gera ansiedade para o Filho de Deus é sair da posição que Deus quer. Então nós vamos trabalhar aqui com essa ideia dessas duas passagens. Mateus 6 diz que não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a um ou você serve a outro. Não tem como você servir a 2 senhores. Mateus 25, o Senhor diz que o Senhor espera de mim, de você, frutificação. Ele não fala hora nenhuma na Bíblia, no Novo Testamento, né, principalmente, Jesus não fala hora nenhuma, tipo, fica aqui na terra, fica bem quietinho, sobrevive, trabalha para comer, que eu vou voltar e nós vamos começar um negócio lá no céu. Não, na verdade, o reino de Deus é chegado. O Senhor veio trazer uma vida que começa na terra. Nós não estamos aqui só para esperar. Seria uma coisa muito sem sentido se Deus deixasse cada um de nós aqui nesse planeta só para ficar esperando. Vamos comer, dormir, fazer as necessidades básicas do ser humano e aí vamos correr atrás de algumas coisas para dar conta de pagar as contas e aí a vida mesmo começa depois. Não, a vida começa aqui. Porque senão não teria nenhum propósito Deus nos deixar aqui. Não seria só uma sacanagem de Deus, né? Deixar a gente aqui na terra só para pagar a conta. Porque a vida de verdade começa lá. Não, o Senhor vai voltar e quando Ele voltar, Ele vai cobrar de cada um de nós os frutos. E aí aqui que eu quero uma chave. Que o dia que o Senhor me deu essa clareza, eu cheguei a perder o ar. O Senhor faz isso comigo de vez em quando. Ele me dá uns... que eu chego e falo, meu Deus do céu, peraí, calma, fala devagarzinho, Senhor, que eu quero entender esse negócio direito. Então, por que muitos de nós não dá ou não deu ainda os frutos necessários no propósito que Deus tem para nós? Ele te entrega, Ele me entrega talentos e Ele espera multiplicação. Isso nos fala de propósito. Está na posição de frutificar o que Deus quer que nós demos frutos em quê? Em que área? E aí tem a prosperidade, vem como resultado da frutificação. Esse é um lado. Mas se eu estiver servindo a outro Senhor, não é possível servir a este Senhor que me deu os talentos. É essa que é a ligação. Se eu fico correndo atrás, né, como é uma expressão muito comum, hoje no dia a gente corre tanto, que está todo mundo correndo atrás. Aí alguém fala, não, mas você não deve correr atrás, você tem que correr na frente. Então o negócio é correr. Não importa se é na frente, uns acham que é na frente, outros acham que é atrás. Mas se você estiver correndo, você está dentro do propósito. Não. Se você estiver correndo, você está servindo ao outro Senhor, que não é o Senhor dos talentos. Espero que nesse momento você tenha falado assim, meu Deus. Espero que você tenha tido clareza, como foi claro o dia que o Espírito trouxe essa revelação para mim. Eu não vou dar fruto se eu estiver correndo, nem para trás e nem para frente. Se eu estiver levantando todos os dias para pagar as contas, a palavra é tão clara.
essa palavra é tão clara, Mateus 6, que eu já comentei com vocês que eu fiquei 30 dias ano passado nela. Pessoal, enquanto eu não pegar tudo isso aqui, cada vírgula, eu não vou sair dessa passagem. Vou ficar quanto tempo for, não sabia quanto tempo que ia precisar. Eu fiquei 30 dias. E nisso, falou, André, mas tem que pagar as contas. Lê essa passagem com essa visão que você vai ficar chocado igual eu fiquei. André, tem que pagar as contas, eu tenho que sustentar a casa, eu tenho que sustentar os filhos, né? Eu fui mãe solteira durante tanto tempo, né? Que quando eu me divorciei do pai das minhas meninas dependiam totalmente de mim, elas eram, né, eram menores. Então a minha vida inteira eu corri, hora atrás, hora na frente, para sustentar essas meninas. E quando eu olhei para trás, eu falei, meu Deus, tantos anos correndo. E o que eu tinha? Ansiedade, enlouquecida na ansiedade. E eu pensava que a ansiedade era tipo, eu dei azar. Assim como uns têm problema de fígado, outros têm problema de coração, eu tenho problema de ansiedade. Então eu dei azar e sou ansiosa. Não, eu sofri de ansiedade, porque eu ficava fazendo todos os dias, naquele tempo, eu fazia o que a palavra diz, o que os gentios fazem. A palavra de Deus fala, no finalzinho ali, no versículo 30, ele vai falar assim, nisso os gentios pensam, é nisso que os gentios pensam, é assim que os gentios fazem, correm atrás, o que comer, o que vestir, o que beberei, o que comerei, como pagarei o aluguel, como pagarei a hipoteca, como pagarei o combustível, como farei a conta, como darei para os meus filhos um conforto maior, como farei, como pagarei, como darei conta de todas essas... Mas não é para pensar nisso, não. Nisso os gentios pensam e correm atrás ou na frente. Só que o seu Senhor, aquele que te chamou para multiplicar os talentos, ele sabe de tudo o que você necessita. Aí nessa hora dá um nó na nossa cabeça. Porque eu falei, Deus, se tu não é para me trabalhar mais, não vou fazer mais nada, me ajuda, o que eu vou fazer? Na verdade não é questão de trabalhar ou não trabalhar, não é agora para levantar às 10. Inclusive eu levanto muito mais cedo, quem me segue sabe, né? Eu levanto 4 horas da manhã todos os dias. Depois que eu ajustei isso, eu foco, todos os meus dias eu me esforço diante de Deus para não perder o foco. E o foco é o reino e a sua justiça. O que é o reino e a sua justiça? É cumprir o que ele me chamou para cumprir e multiplicar os talentos que ele espera que eu multiplique. E isso dá uma volta muito grande na nossa cabeça, porque pode ser que você, assim como eu, conclua que você passou uma vida inteira correndo atrás ou correndo na frente, pagando as contas, andando como gentil. Mas eu batia no peito e falava, Jesus é o meu Senhor. Eu não sirvo a Mamon, sabe por quê? Porque colocaram uma informação na minha cabeça e essa informação ela é diabólica, ela é demoníaca. E essa informaçãozinha que colocaram na minha cabeça justificava o meu comportamento e isso me fez ficar anos no comportamento errado. Essa informaçãozinha era o seguinte, falava que eram os ricos, que era quem estava o tempo todo correndo atrás de dinheiro, e vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Bom dia, Sara. Então, colocou essa informação para eu pensar que eu não tinha como meu Deus Mamon, que quem tinha como Mamon era aquelas pessoas muito ricas, milionárias, não sei o que é e tal, que vivem pelo dinheiro, que também é errado, mas isso é outra coisa, vocês são gentios, o Senhor nem tá falando dessas pessoas. Sabe aquelas pessoas que tudo é dinheiro, que só quer o dinheiro, que vive por dinheiro, que humilha as pessoas? Não tá falando disso aqui não. Tá falando de mim e de você. Quando nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, saímos da posição, do propósito que Deus tem para nós e nós vamos para a posição que é dos gentios, do correr atrás, de fazer tudo para dar conta. Só que a palavra diz, o Senhor sabe que você precisa. André, não vou pagar meu aluguel? Lógico que vai. O Senhor sabe do que você precisa. Eu trabalho para Ele, eu tenho um Senhor. O que acontece? Imagina se eu fosse hoje empregado e eu tivesse uma pessoa que me pagasse o salário. Todas as minhas contas então seriam pagas por este, entre aspas, Senhor, porque é quem me contratou. É a mesma alegoria, só que na vida espiritual. O Senhor sabe as coisas que eu preciso. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo, mas o foco agora não é mais fazer tudo isso, essa correria danada. O meu foco agora é o reino e a justiça. O reino e a justiça. Eu perguntava tanto, meu Deus, o que é o reino?
Eu sei que tem várias respostas prontas, mas eu perguntava, meu Deus, na minha vida prática, o que é o reino, o que é a justiça? Eu tô confusa, eu não sei mais o que fazer. E um dia o Senhor me mostrou, o reino é quando você está trabalhando para o reino, é quando você está multiplicando os talentos. Só que você, Andréia, você pegou o seu talento, você foi durante muito tempo a de um talento, porque você pegou o seu talento, você enterrou ele bem enterradinho e foi correr atrás para pagar as contas, para sustentar suas filhas, para manter sua casa. Então você agiu como gentil, você esteve debaixo da liderança de Mamon e você deixou de lado o reino. Então primeiro, nesse momento, primeiro eu quis chorar. E eu chorei. E eu chorei. Eu falei, não, Deus, foram anos demais. Não, para tudo que eu quero descer. Foram anos demais nessa loucura. Foram anos demais servindo a Mamon, nessa correria, nessa ansiedade sem fim que eu vivi. Mas agora eu quero fazer, o que eu faço? Eu quero morrer. Não quero morrer. E aí Deus falou comigo que ele me deixou viva. Ele me deixou viva para fazer diferente. Não importa quanto tempo. Então agora eu me alistei como trabalhadora da última hora. Da última hora, por quê? Porque eu poderia ter entrado lá no início, eu podia ter entendido isso lá no início da minha vida, lá nos meus 20 e poucos anos, eu podia ter entendido, mas eu não entendi, mas não tem problema. Esse servo bom, ele me chama como trabalhador da última hora e eu entro agora, nos 51 anos de idade, né, que eu tenho hoje, mas não foi hoje que eu descobri isso, foi um tempo atrás, então eu me posiciono mesmo como trabalhadora da última hora, mas não está importando se é da última hora, o que está importando é que eu respondi, eu mudei a posição. Essa é a cura da ansiedade. Se ficar só isso, de tudo que eu já falei com vocês, ficou suficiente. A cura da ansiedade está em mudarmos a posição. Eu saio da posição dos gentios, eu saio da posição de servir a Mamon, na minha correria para dar conta, e eu passo para o reino e a justiça. Eu digo, o Deus é o meu Senhor, mas na prática, não na boca, e não só na igreja, no dia a dia, hoje, nesse dia de hoje, o Deus é o meu Senhor, e eu faço aquilo que Ele quer, onde Ele quer que eu dê fruto. Pode ser que Ele deixe você, depois de uma oração dessa, que Ele deixe você exatamente no mesmo lugar que você esteja. Talvez é aí mesmo, é nessa empresa, é nesse serviço, é desse jeito, é onde você está, é nessa posição que você está. Mas talvez Ele mude radicalmente. Mas não tem problema, porque na verdade se mudar tudo, ou se ficar tudo como está, quem está fazendo é o Senhor. O mais importante é o posicionamento. É eu reconhecer que na minha correria para dar conta, eu servi foi a Mamon, o tempo todo eu pensava em dinheiro, mas não era dinheiro para esbanjar. A minha vida inteira eu pensei em dinheiro, mas não era para curtir, não era para esbanjar. E como eu fui mãe muito cedo, eu nunca tive muito essa vibe. Mas era para dar conta, era para pagar as contas, mas sendo para farra, ou sendo para pagar as contas da minha casa, eu pensava em dinheiro. Eu amanhecia pensava em dinheiro, eu dormia pensando em dinheiro. Quem era meu Senhor? Muito fácil, né? Essa equação é muito fácil o resultado dela. E aí isso me gerou ansiedade, enlouquecida. E chegou ao ponto, como eu já contei pra vocês, de virar distúrbio da ansiedade. Ficou patológico. Não era só uma ansiedade grande, virou uma doença, né? E eu tive, para ser liberta disso, primeiro eu tive que reconhecer. Um dia, fechando já a nossa conversa, eu lembro uma pessoa que eu recentemente, um homem de Deus, eu tava comendo assim no restaurante, mas eu estava tão imersa nas minhas preocupações, na maioria de dinheiro mesmo, de correria, de filho, de coisa e tudo. E aí eu já estava nessa busca, né? E tem alguns anos isso. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Deus manda te falar, um desses profetas, né? Que às vezes chega dando palavra e tal. Eu nem gosto muito, porque às vezes tem muita profetada. Mas enfim, esse foi, eu estava tão angustiada, ele chegou e falou assim, Deus manda te falar que seu pecado incomoda muito ele. Eu sabia do que estava falando. Ele estava falando da minha ansiedade. Eu sabia, ali eu já tinha consciência, mas eu não tinha chegado ainda nessa conclusão. E eu falava, irmão, você não precisa falar mais nada. Eu já entendi o recado. Eu sei que Deus está triste comigo, eu sei por que é, mas eu estou buscando. Então eu comecei a buscar, eu sabia que a minha ansiedade era isso. Era essa loucura que eu estava vivendo, afastada, fora da posição. Então enquanto nós não reconhecemos, nada vai acontecer. Então primeiro tem um reconhecimento. Depois do reconhecimento a gente se arrepende. Não se arrepende como eu me arrependi. Eu falei, meu Deus, quantas décadas vivendo fora da posição. Você se arrepende.
Depois de se arrepende, você confessa, do jeito que você costuma ser, cada um na sua fé, você confessa. E você muda a rota, que é isso que é confessar e se arrepender, é isso, é mudar a rota. Aí você muda a rota e você experimenta a paz que excede todo entendimento. Essa é a receita final, apesar que vamos falar amanhã sobre isso ainda, mas essa é a receita final para a ansiedade. Deus abençoe sua vida, Deus te dê revelação suficiente, o rema, para você mudar de rota radicalmente. Deus te abençoe, muito bom ter vocês aqui, bom dia, Val, e até amanhã fechando o assunto da ansiedade, se Deus quiser.